Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos, amém? Muita alegria de eu estar novamente aqui, compartilhando a palavra do Senhor com os meus irmãos queridos. E mais uma vez, mais alegria ainda por poder estar aqui bem, poder estar aqui, podendo falar dessa palavra linda, desse Deus maravilhoso que nós temos. Mais uma vez, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Ele me deu essa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu começo aqui com um testemunho. Eu passei esses dias muito mal. Deus permitiu que eu ficasse com uma infecção de estômago, intestino. 4 dias eu sofri bastante. Eu acho que os irmãos devem estar vendo que eu ainda tô meio pálida, né? E ficar doente não é legal. Só que Deus tem as formas de falar conosco, Ele é soberano, Ele permite certas coisas na vida dos servos dEle, sempre tem propósito. Eu sei que se você está passando por uma situação difícil, saiba que Deus tem um propósito nisso, um grande propósito. Normalmente não são pequenos propósitos. E comigo não é diferente. Deus, Ele tem um código comigo que normalmente quando Ele permite que eu fique doente ou alguém da minha família doente me leve a ir ao hospital, é porque realmente Ele quer falar comigo, Ele quer me levar para aquele cantinho especial, me separar, para me mostrar certas coisas que talvez se eu estivesse bem ou eu estivesse em outra situação eu não perceberia. E amados, o que eu queria compartilhar com vocês dessa experiência, desse testemunho, e depois compartilhar a palavra que Deus me deu lá no hospital. Testemunho de Deus, é da glória de Deus, da misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus soberano, é um Deus perfeito, é um Deus lindo, é um Deus que nos ama e sempre tem um propósito para as coisas que Ele permite nas nossas vidas. Então, esse testemunho, em primeiro lugar, eu estou muito agradecida pelas orações, por quem orou por mim, para que eu me restabelecesse, para que eu ficasse bem. Para quem não sabe o que eu tive uma infecção de estômago, intestino, isso me deixou muito mal. E nos primeiros dias eu tive febre, e na hora que eu tive febre por causa do corona, você já fica com receio de estar com coronavírus e já passa um monte de coisa na sua cabeça, ainda mais eu que sou de grupo de risco, eu tenho asma, então isso já faz com que você fique com receio, você fique com medo. E aí eu já comecei a clamar a Deus no momento que me apareceu febre. Logo depois disso eu comecei a passar muito mal de dores, muito mal de dor de cabeça, muito mal de estômago, de intestino. E por mais que você ache que comeu algo, que algo não te fez bem, mas paira em algum momento na sua cabeça, e se eu tiver com essa doença? E se por um acaso eu estiver, né? E eu repreendia e orava e falava com Deus, e Deus me dava muita paz, muita tranquilidade, fazendo com que eu soubesse que não era essa doença, mas ao mesmo tempo me fazia pensar, e se for? Então, amados, eu passei o primeiro dia, o segundo dia, achando que eu ia passar com remédios tradicionais ou remédios caseiros para não ir em hospital, justamente para que se eu também não tivesse nada, também não ir lá e de repente poder pegar algum vírus, né, ou pegar o coronavírus. Então eu evito o hospital e qualquer um, acho que só vai hoje no último minuto. E aí eu fui, porque na segunda-feira agora eu não estava aguentando, eu estava realmente com dor de cabeça, calafrio, eu realmente estava muito mal, acamada, não passava.
E aí o meu marido me levou no hospital. E quando eu cheguei no hospital, um hospital de classe média, né, um hospital bom, e aí quando eu cheguei lá, já me levaram logo para triagem. Quando viram que eu estava com alguns sintomas parecidos com podendo ser o Covid-19, podendo ser coronavírus, já não deixaram eu falar com meu marido, não me deixaram nem avisá-lo, já me mandaram para um ambiente que eles denominaram RC. Quando eu percebi, eu falei, RC, o que é isso, né? Eu ainda pensei, vai ver que é alguma coisa de recepção de Covid, já pensei isso. E aí eu falei assim, para onde vocês estão me levando? Eu falaram assim, não, você tá com alguns sintomas, pode ser você tá com possibilidade de estar com coronavírus, então a gente vai te levar para o subsolo. E, amados, quando eu me vi naquele corredor de hospital, eu falei assim, mas eu preciso avisar o meu marido, lá vai pegar celular? Não, pode ser que não pegue. E aí eu já achei aquela situação muito incômoda de ter que ser conduzida por aquele corredor e ser conduzida para aquela ala de coronavírus. E eu falei, meu Deus, se eu não tô com coronavírus, ir para uma área de coronavírus, eu que sou grupo de risco, eu posso pegar. Então, amados, é uma situação que não é nada agradável e me passou mil coisas pela cabeça. Na hora eu falei, meu Deus, que Deus o livre se eu estiver com isso e eu não consigo mais falar com meu marido, eu não consigo ter contato mais com a minha família, e aí? Eu sozinha, eu e Deus, né? É uma situação que por mais que você saiba que Deus está do seu lado, você quer ter quem você ama do lado. E aí já vai a primeira reflexão, né? Você quer estar com alguém que você ama do seu lado. E, amados, para ir direto ao ponto e tentar ser objetivo aí no testemunho, eu fui levada para um ambiente, né, um andar só de quem estava com sintomas de coronavírus ou com, né, coronavírus. E fiquei com muito medo de estar ali, porque eu tinha certeza que eu não estava com coronavírus. E aquela dificuldade, eu falei, meu Deus, se acontece alguma coisa aqui, eu não tô com a minha família, não tô com meu marido, não consigo falar com ele, o que vai ser? E eu confesso que eu não estava com nenhum tipo de falta de ar, apesar de ter asma, eu não estava com esse tipo de sintoma, mas pelo nervoso, pela ansiedade e com aquela máscara, não podendo respirar, conseguindo respirar direito, né, com a máscara, eu confesso aos irmãos que começou a me dar falta de ar, me dá realmente angústia e falta de ar. E aí naquele momento me veio um turbilhão na cabeça, meu Deus, e se eu morro? E se eu morro sem minha família? E se eu morro sem o contato com meu marido? O que será de mim? Amados, dá desespero, não é legal. E aí o que eu fiz? Eu orei a Deus. E na hora que eu orei a Deus, eu orei um salmo. E veio na cabeça, o Espírito Santo de Deus me trouxe esse salmo que eu vou ler para vocês agora. E eu vou falar para vocês, para antes de eu entrar na palavra, na hora que eu li o salmo, na hora que eu orei o salmo, o Senhor foi me acalmando, foi passando um bálsamo no meu coração. E na hora, o Senhor já me fez aquele bálsamo, senti a presença dele, senti ele comigo. E na hora,
ele foi me acalmando, me dando aquele bálsamo, aquela paz dele que excede todo o entendimento. E a falta de ar foi passando e foi passando e eu fui me acalmando. E, amados, para a honra e glória do Senhor, a minha falta de ar daquele momento foi totalmente embora. E logo veio o médico, e o médico que geralmente estava demorando 1 hora, amados, para vir atender. Daqui a pouco já veio o médico, e o médico falou para mim que achava que eu não estava, realmente que achava que era um problema estomacal, intestinal, mas que como eu estava ali, eu ia ter que fazer o exame do Covid. Ia ter que ficar isolada da minha família por 3 dias. Amados, primeiro testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor, quando eu orei a Ele, quando eu clamei a Ele, quando eu estava mais perturbada, eu estava ali com mais dificuldade, o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor, através do seu Espírito Santo, curou aquela minha angústia, medo, ansiedade, falta de ar. Ele levou embora na mesma hora. E isso eu glorifico a Deus. Foi o primeiro milagre para mim naquele momento. O segundo, eu peguei um médico excelente, que ele falou, não, se você é grupo de risco, realmente você não tem que ficar aqui muito tempo. Foi muito bom, me deu remédios certeiros, que hoje eu tô bem, né? E foi muito bom. E eu tinha pedido para Deus colocar um médico certo para me atender. Então Deus ouviu a minha oração. E o terceiro testemunho, e assim vocês vão ver na palavra ele, que é essa palavra que a gente vai meditar agora, que é muito conhecido, mas eu tenho certeza que você, como eu, já oramos nesse sentido sobre isso. E a palavra do Senhor, que o Espírito Santo me levou àquele momento a orar, a clamar a Ele, foi o Salmo 23. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Amém? Antes disso, eu gostaria de orar. Grandioso Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada irmão, a cada irmã, fale ao coração mais profundo na necessidade de cada um, Senhor. Essa palavra é uma palavra de confiança que o Senhor deu para mim naquele momento, e eu sei que o Senhor dá nesse momento para a Tua igreja, Senhor. Para que a Tua igreja lembre, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos protege em todas as circunstâncias, Senhor. Ah, Deus, vai agora, Senhor, a necessidade de cada um, toca, consola o coração, Senhor, do meu irmão, da minha irmã. Vai, Senhor, e atende, Senhor, a necessidade de cada um que esteja embaixo da Tua vontade. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém? E aí, amados, eu sei que esse texto é um texto conhecidíssimo por mim, por você, por cada um de nós, ele é muito conhecido. E o que falar desse texto? Testemunhando.
Deus, na hora que eu estava mais aflita, na hora que eu estava no meio daquele hospital, sozinha, me sentindo triste, me sentindo temerosa, com muito, muito medo do que eu tinha, medo de estar com coronavírus, medo de morrer. O Senhor, na mesma hora que estava me dando aquela falta de ar insuportável, meu ar ali, eu comecei a ouvir que talvez demorasse 1 hora para o médico vir me ver, porque tinham muitas outras pessoas na minha frente. Eu falei, meu Deus, e se eu morrer? E se eu morrer não podendo me despedir da minha família, do meu marido, dos meus filhos, Senhor? O que será de mim? E o Senhor na hora me fez lembrar desse salmo. E eu clamei muito alto para o mundo espiritual ouvir, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E eu fui falando, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. E o Senhor foi fazendo a falta de ar diminuir. E o Senhor vai acalmando meu coração como um bom pastor. Como um pastor que cuida da sua ovelhinha. Como um pastor que passa o óleo na ovelhinha e fala, eu te curo. Se acalma, ovelhinha. Eu te curo, eu te consolo, eu carrego você no colo. Amados, eu vi na prática o bom pastor. Eu vi na prática o Senhor é o meu pastor. E não me faltando naquele momento paz, não me faltando naquele momento refrigério, não me faltando naquele momento o colo do meu pastor, mesmo eu me sentindo sozinha. Ele me fez repousar em pastos verdejantes naquele mesmo momento, mesmo estando num momento de uma sala fria de um hospital, vendo coisas horríveis ao meu lado. Um subindo para internação, outro não conseguindo respirar. E eu falando, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui? Eu não tô com coronavírus. E eu entendi que o Senhor queria que eu ouvisse o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão... Naquele momento que eu tive falta de ar, eu pude sentir como as pessoas sentem, porque eu não estava com falta de ar antes. E eu pude clamar ali naquele lugar. E quando Deus me tirou dali, porque eu estava morrendo de medo de ser internada, morrendo de medo de poder ficar ali até morrer, eu senti tudo que aquelas pessoas sentiam. E amados, a gente tem que orar muito por essas pessoas, para Deus ter misericórdia de quem está com essa doença, quem está com essa enfermidade, levar a sério. As pessoas não estão fazendo isolamento, as pessoas não estão nem aí para o próximo, e o Senhor quer que a gente esteja assim, orando pelo próximo, sentindo na pele. Amados, a gente não pode ser egoísta de maneira nenhuma. Orei por aqueles enfermeiros, por aqueles médicos, por aquelas pessoas todas que estão ali, que não podem sair dali. E eu vi, o Senhor me levou para junto das águas de descanso, refrigerou a minha alma, me guiou pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque eu clamei o seu nome, o nome do bom pastor. Deus, Ele é Senhor, mas Ele se faz do nosso pastor, do pastor de ovelha, do pastor que passa o óleo na ferida da ovelha, o pastor que usa o cajado para trazer a ovelhinha de volta e proteger a ovelha, e trazer a ovelha quando a ovelha está indo por caminhos de morte. Às vezes, amados, o pastor, ele sim, ele permite
E com a mesma vara que ele puxa e traz para perto, às vezes ele usa para bater na ovelhinha burra que está indo para o caminho errado, para trazer de volta também. Ele permite, às vezes, certas coisas. E no meu caso, ele permitiu que, pela misericórdia dele, eu só tivesse a noção do que as pessoas estão passando, para poder clamar, para poder passar essa mensagem, para poder interpretar melhor o que é o bom pastor, sentir de perto o bom pastor, fazer você lembrar, eu lembrar o que é ter o bom pastor. E quantas pessoas estão nesses corredores e não têm o bom pastor? Eu e você temos o bom pastor e temos que glorificar a Deus por termos o bom pastor. O bom pastor põe a ovelhinha que está doente, no colo. Ele me carregou no colo naquele momento. E ele te carrega no colo, dependendo da situação que você está passando, amados. O Senhor às vezes permite certas coisas, mas Ele dá para cada um de nós que somos os seus filhos o livramento. Ele nos carrega no colo, Ele nos trata as feridas, Ele dá a cura. Amém, amados? O Senhor, Ele diz no versículo, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele fez com que eu não temesse, eu consegui ainda calmamente depois esperar pelo médico, fazer o exame e poder glorificá-lo hoje, que deu negativo. Mas quantas pessoas não dão negativo? Eu sei que Ele me permitiu ver tudo aquilo para poder orar, para poder clamar, para poder fazer com que você, amado, ore, clame, para que essas enfermidades vão embora da vida dessas pessoas, que esse Covid vá embora do mundo, meu amado. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, infelizmente. O Senhor, Ele quer não só nos mostrar que Ele está conosco, porque Ele estava comigo naquele momento, Ele está com você no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de alegria, em qualquer momento Ele está conosco. Mas se a gente tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu gostei muito de um estudo que eu vi que fala que Deus usa o mesmo cajado como parte protetora para proteger. Ele usa a parte, às vezes, de lança, da lança que é capaz, às vezes, de dar uma espetadinha até em outros bichos, em outras feras que estejam atrás da ovelha, mas muitas vezes até para dar uma cutucada na ovelha, para trazer a ovelha de perto, então protege a ovelha. Outras partes têm a parte da parte salvadora do nosso pastor. Ele usa o cajado para nos salvar, nos resgatar. Imagina naquela parte de Israel, que era toda íngreme, Deus usava para trazer de volta. E também para disciplina. Às vezes o Senhor usa o cajado para dar umas batidinhas nas ovelhinhas burras, porque às vezes a ovelhinha burra vai por caminhos que não agrada a Deus. E Deus também, pela misericórdia dele, traz de volta. Amados, mas o bom pastor também, como diz aqui, ele prepara uma mesa na presença dos adversários, unge a cabeça das ovelhinhas com óleo, para o nosso cálice transbordar. E isso tanto é para a cura da ovelhinha, quanto espiritualmente falando, o azeite é sim para a unção das nossas vidas, para nós pegarmos e podermos, que nem eu estou dividindo com vocês e compartilhando essa experiência, a gente poder falar para outros desse amor do bom pastor, dessa proteção do bom pastor, desse refrigério do bom pastor, e você também passar isso para os outros. E é através desse cálice que foi transbordado, através do Espírito Santo dele nas nossas vidas, a gente passar isso para outras vidas e levar o bom pastor para outras vidas.
A bondade do Senhor e a misericórdia certamente me seguirão e te seguirão todos os dias da minha vida, das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor cuida das suas ovelhas, porque Ele quer que nós atravessemos o deserto da vida, que não é fácil, que tem caminhos íngremes, que tem animais selvagens, que tem perseguições, que tem perigos, que tem problemas, que tem dificuldades, mas Ele nos protege com o cajado, Ele nos traz, Ele nos conduz, Ele nos guia às águas tranquilas até chegarmos ao final da nossa caminhada, atravessarmos o deserto da vida para chegarmos e habitarmos com Ele para todo sempre, e na casa dEle para todo sempre. É isso que Ele quer para nós. Amados, eu desde criança, antes de me converter, tenho um hino da harpa que sempre me conduziu pela minha vida toda, e quase todas as vezes que eu estava passando por alguma dificuldade eu lembrava desse hino, que fala exatamente o Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que eu não temeria. E eu não tenho uma voz boa para cantar, né? Deus tenha misericórdia de mim, mas eu tenho um coração de adoradora, um coração grato a Ele. E esse hino sempre falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. Então, amados, é esse hino que sempre eu lembro a minha vida toda, em momentos de dificuldade, às vezes em momentos que eu estou passando, é como se fosse também um hino cantado, um clamor a Deus. O Senhor, na mesma hora que me viu muito aflita, me fez lembrar desse salmo. E não porque esse salmo tenha algo mais especial que os outros, mas é um salmo muito lindo, como toda a palavra do Senhor, porque nos revela o Deus pastor, protetor, salvador, o Deus que nos protege, que nos carrega no colo e que nos cura. Porque graças a Deus eu estou curada, graças a Deus eu estou podendo compartilhar com você mais esse testemunho de vitória. Estou podendo estar aqui, graças a Deus, pela misericórdia dele. Eu podia estar morta, eu podia estar com Covid, eu podia ter tido falta de ar e não ter passado como várias vidas que estão sendo ceifadas. Mas Deus me deu a oportunidade para poder ver tudo aquilo, interceder por aquelas vidas. Me deu mais uma vez a oportunidade e a chance de estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, porque eu sei que Ele tem propósito na minha vida, como tem na sua. E Ele quer que eu compartilhe isso com você, para você saber e ter a certeza que você tem um Deus poderoso, que é o seu bom pastor. E na hora que você precisa, Ele te carrega no colo. Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado com você. Uma palavra simples, mas que continue tocando no seu coração. E que você não passe por momentos de angústia, nem de aflição, nem pelo vale da sombra da morte. Mas se você passar, saiba que você tem um Deus que te protege, que está contigo em todos os momentos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter dado negativo, eu não estar com esse Covid-19. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua cura na minha vida. Muito obrigada por naquele momento eu ter visto a tua cura automática, Senhor, e ter sanado a minha falta de ar no mesmo momento. Muito obrigada, te glorifico e te exalto. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos. Continua, Senhor, salvando, curando aqueles que estão enfermos, Senhor, no nome de Jesus, cura, liberta, Senhor, quem está com essa enfermidade, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, protege, Senhor, cada médico, cada enfermeira, Senhor, que esteja nos hospitais, na linha de frente, Senhor, dá forças, protege-o, Senhor, como um bom pastor, no nome de Jesus, Senhor, ser com a sua igreja, fortalece a tua igreja, Senhor, que a tua igreja sinta o Senhor como um bom pastor. E saiba, Senhor,
que não é o nada lhe faltará de objetos, de bens materiais, mas nada lhe faltará, que no momento que o Senhor quiser, o Senhor derrama as bênçãos, os dons, exatamente o que o teu povo precisa, e por isso que nada não nos falta. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém e amém.